É, Vitória Souza, sua casa caiu, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ando com pessoas erradas, coisas erradas acontecem. E fala, meu povo! Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Tadeu e você está no nosso canal Filosando. Vitória Souza, você sabe quem é? Duvido que você não saiba, mas se você não sabe, eu vou fazer um breve resumo pra você. Vitória Souza, filha de um pastor, começou a pregar aos 4 anos de idade, influenciada pelo seu pai. Hoje, com 16 anos, ela já é um fenômeno nas redes sociais, com mais de 4 milhões de seguidores. Ficou famosa com vídeos como esse que viralizaram. Tá vendo essa porta aqui? Ela tá aberta ou ela tá fechada? E agora? Fechei a porta. Sabe o que Deus está dizendo pra você? Às vezes Deus te dá a porta, mas não adianta ter a porta se você não virar maçaneta. Recentemente, a Vitória Souza ela foi convidada para participar de uma festa de aniversário do influenciador digital Ítalo Santos. Ela prontamente aceitou o convite e na festa, como de costume, fez a sua pregação e ainda profetizou palavras de bem-aventurança na vida do Ítalo. E ele está dizendo pra você, libere o perdão. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você, prepara um banquete, prepara a mesa, e quem viu a tua luta, chama. O que desagradou a muitos pastores, a muitas pessoas do meio evangélico, do meio gospel. Por quê? Se você não sabe, o Ítalo Santos, ele recentemente assumiu um relacionamento com outro homem. Eu não ouvi o que eu ouvi? Então, esses pastores, essas pessoas achavam que a Vitória Souza, primeiramente, ela não deveria nem ter aceito o convite de estar no meio daquele lugar profano com pessoas profanas. Mas, se aceitasse o convite, ela deveria estar lá para quê? Para pregar a conversão, para pregar o arrependimento daquelas pessoas pecadoras. Meu irmão, minha irmã, a minha opinião se baseia através daquilo que eu acredito dentro da própria palavra de Deus. Nós temos o Antigo e nós temos o Novo Testamento. Se nós pegarmos o Antigo Testamento, nós vamos ver um Deus que condena, um Deus baseado nas leis, um Deus que dizimou o povo do Egito para a salvação dos filhos de Israel, um Deus que pediu a Abraão o seu filho prometido, um Deus que destruiu o mundo através do dilúvio, um Deus que destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, o Deus que era conhecido como Senhor da Guerra, o Senhor de destruição. Já através do Novo Testamento nós vemos a pessoa de Deus personificada através de Jesus como um Deus que ama, como um Deus que salva, como um Deus que tem compaixão dos seus filhos. Como por exemplo através de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E já no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio deles. Uma crítica que me chamou muito a atenção sobre esse acontecimento da Vitória Souza foi a do pastor Flávio Amaral. Para quem não conhece o pastor Flávio Amaral, ele traz um testemunho de vida muito legal, muito interessante. Ele é um extravés, eu não posso falar a palavra completa, que teve uma vida de muita dificuldade. Ele mesmo disse que já foi dono de boate LGBTQIA+, ele que teve uma vida de prostituta. Ele, como ele mesmo revela, já foi cafetina de outras garotas de programa. Enfim, ele teve uma vida completamente desregrada, uma vida completamente impura aos olhos daquilo que ele mesmo hoje prega, mas que hoje, convertido, está se utilizando das redes sociais para atacar uma menina por estar com pessoas das quais ele mesmo já fez parte, das pessoas das quais ele mesmo já foi do meio. O próprio pastor Flávio, ele fala que ela jamais deveria ter aceitado estar no meio daquela gente, no meio daquele povo, daquela profanação, e que se estivesse lá teria que tacar o dedo na cara deles e condená-los. Falar que eles deveriam se converter, deveriam se arrepender da vida que estavam tendo. Eu também, eu jamais iria. Se eu tivesse lá, isso nunca vai acontecer. Se eu tivesse numa festa gay, numa festa de amigos gays, eu seria expulso de lá, ou até agredido, porque eu ia contar a verdade. Eu não ia orar, nem profetizar, nem revelar nada para eles. Eu ia dizer: se convertam. Eu ia dizer: se libertem.
Isso é pecado. Deus não fez vocês assim. Meu querido, minha querida, eu também creio na conversão. Eu também acredito que as pessoas devam se arrepender dos pecados. Mas de que forma isso deve acontecer? Você que é pai, você que é mãe, assim como eu sou pai. Se o seu filho erra, se o seu filho faz alguma coisa muito errada, você acha que você deve simplesmente apontar o dedo na cara dele e falar assim: você é isso, você errou, você tem que se arrepender, você errou, você tem que se arrepender, você tá errado, não faz mais isso? Você acha de fato que ele vai se arrepender e vai mudar de vida porque você está apontando o dedo na cara dele falando que ele está errado? Ou você tem que primeiramente mostrar que você, como pai, ama ele de qualquer forma, que ele está seguro com você, que ele pode confiar em você e que a partir daquilo que você fala que é certo, ele deve acreditar e seguir. Você pastor, você missionário, você que vai nos presídios pregar a palavra de Deus, quando você chega lá, no meio de pessoas que são ladrões, e todo tipo de criminoso, o que você faz para eles? Você aponta o dedo na cara deles e fala: você tá condenado porque você é ladrão, porque você é isso, você é aquilo, você tem que se arrepender, senão você vai pro inferno, você é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não! Pelo contrário, você prega a conversão, mas de que forma? Mostrando a ele um Jesus que ama ele, um Jesus que está de braços abertos para receber ele, um Jesus capaz de perdoar todo o pecado. E a partir daí, através desse momento em que ele encontrar esse Jesus que ama, quando todos à sua volta o condenaram, aí sim essa pessoa passa a repensar naquilo que ela viveu, naquilo que ela está vivendo. E aí começa o processo de autoconversão, de autoarrependimento, de uma vida de mudança, de transformação. Então, meu irmão, então, minha irmã, então, caro pastor, acredita que a pregadora Vitória Souza, ela deveria sim estar no meio daquelas pessoas, ela deveria sim estar no meio de qualquer pessoa e ali fazer aquilo que Deus a chamou para fazer, pregar o evangelho a toda criatura, a toda a criação, a qualquer pessoa, independente daquilo que for, daquilo que seja, daquilo que viva. Ou ela deve começar a fazer asepsias de pessoas, ou Jesus alguma vez fez asepsia de pessoas. Ele escolheu pessoas para estar próximo. Pelo contrário, meu querido, em diversas passagens da Bíblia, nós vemos que Jesus ele era até julgado por estar no meio dos ímpios, por estar no meio de cobradores de impostos, por estar no meio dos pagãos. Por exemplo, vemos em Marcos capítulo 2, versículo 17: os sãos não necessitam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores arrependidos. Jesus ainda fala em tantas outras palavras: ide ao mundo e pregai ao evangelho a toda a criatura. Deus não diz: vide, vá à sua comunidade, às pessoas que te cercam, às pessoas do seu círculo e pregue o evangelho para elas, para que elas sejam salvas. Não, Deus pede que vá ao mundo, que abra as fronteiras, que fale a toda a criatura, a todas as pessoas. Meu querido, não julgue o trabalho que ela está fazendo. Você pode até não concordar com o método que ela se utiliza para chegar às pessoas. Eu também não concordo, não acho que a melhor forma de pregar o evangelho é através das parábolas que ela faz, dos exemplos que ela cita, dessa forma coaching de pregar o evangelho. Mas é dessa forma que ela chegou à vida de quase 5 milhões de pessoas. E essas pessoas, de uma forma ou de outra, estão conhecendo a Jesus, estão conhecendo o amor de Jesus, estão conhecendo o evangelho. Ela, de uma forma ou de outra, está cumprindo com o próprio chamado que o Senhor deixou na vida dela. Outra coisa que eu te digo, meu querido, minha querida: cuidado com o julgamento, cuidado para não julgar, cuidado para não se colocar na posição de juiz. Quem somos nós para apontar: você vai para o céu, você vai para o inferno, você está salvo, você está condenado, você é bom, você é ruim? Gente, nós somos muito mais do que essa casca que nos reveste. Nós somos aquilo que está no interior do nosso coração. A própria palavra de Deus diz que Deus vê o coração, Ele sonda com compaixão.
ele não sonda com julgamento, ele não sonda com juízo, ele sonda com compaixão. Em Mateus 7, versículo 1, nós vamos encontrar: não julguem para não serem julgados. Em versículo 2, pois da mesma forma que julgarem, vós sereis julgados, e a medida que usarem também será usada contra vocês. Então, meu irmão, cuidado com o seu julgamento, cuidado para falar para as pessoas que ela está condenada, cuidado com a forma que você tem julgado o seu irmão, pois é dessa mesma forma que você será julgado. Na continuação do mesmo evangelho ainda vai dizer: não olhe no cisco do olho do seu irmão, antes de tirar a trave que está dentro do seu próprio olho. Outros pastores ainda disseram que ela deveria se calar, parar de falar e começar a estudar, fazer uma faculdade, para depois voltar a pregar. Meu querido, Jesus, ele pregou o evangelho, mas quem difundiu o evangelho? Não foram os discípulos? E quem Jesus escolheu como discípulos? Teólogos? Filósofos? Intelectuais? Não, meu caro. Cobrador de imposto, pescador, povo humilde, povo simples. Agora você vai me dizer que a pessoa, para pregar o evangelho, para seguir o mandamento que Jesus deixou, ela tem que ser letrada, estudada, fazer faculdade? Para, meu irmão. Deus fala através dos justos, Deus fala através dos humildes. Basta apenas que nós saibamos ouvir aquilo que Ele quer falar e reconhecer nosso irmão que lá também Cristo está presente. É o próprio Deus que nos fala: todas as vezes que fizerem a um destes pequeninos, é a mim mesmos que estáis fazendo. Por fim, meu irmão, um grande exemplo de perdão de pecador que temos na própria história de Jesus é o de Dimas, o ladrão que foi condenado ao lado de Jesus, ou como Mano Brown do Racionais MCs diria, Dimas, o primeiro vida louca da história. A Bíblia não fala em momento algum que ele se arrependeu dos seus pecados. Pelo contrário, a Bíblia fala que os ladrões zombavam de Jesus e que Dimas em algum momento teria reconhecido que ele merecia aquilo que estava passando e que Jesus não. E aí ele chega a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus lhe diz: saiba que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque com certeza Jesus conhecia a essência que estava no coração de Dimas. Arrependimento, conversão, reconhecimento de que lá estava o Salvador, enfim, tudo isso. E Jesus lhe promete o paraíso naquele mesmo dia. Por isso eu te digo, Vitória, continue o seu trabalho, continue fazendo aquilo que Deus te escolheu para fazer, da forma que você acha que deve fazer, com as ferramentas que você tem para fazer. Se dessa forma você está levando milhares, milhões de ovelhas para o Senhor, que assim seja. Continue o seu trabalho. Se você cair, como as pessoas estão dizendo que você caiu, se você está cobrando por aquilo que você está fazendo, enfim, isto é uma conta que você e outros pastores e outros ministros terão que acertar com o próprio Senhor. Não sou eu e nem ninguém que deve te apontar o dedo e falar: pare, você está errada, esse método está errado, você está falhando, você não deve estar com esse, você não deve estar com aquele, você só pode andar com esse ou você só pode andar com aquele. Muito pelo contrário, continue buscando as ovelhas que estão perdidas, pois as que já se encontraram não precisam mais de socorro, e sim somente continuar no caminho certo. Meu irmão, para você que ficou até aqui, até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Compartilhe para que esse vídeo, para que essa mensagem possa chegar à casa de mais pessoas. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você não concorda, se ela está certa, se ela está errada. Mas cuidado, você pode comentar, mas não condenar. Você pode comentar, mas não julgar, para não ser julgado. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.